imediatamente nós começamos a nossa aula. A nossa matéria acaba de sumir. Vamos ver se eu a encontro aqui. Ela não quer. Não sei por quê. Ela não quer aparecer. Um momentinho só. Não, eu não sei se. Agora sim, agora sim. Acaba de aparecer. Bem, meus irmãos, a nossa matéria é Teologia Bíblica de Missões. A Teologia Bíblica de Missões é uma matéria muito interessante. Vamos ver, meus irmãos, a definição e objetivo da Teologia de Missões. A Teologia Bíblica de Missões tem como objetivo estudar a missão de Deus, que em latim é conhecido como Missio Dei, sob a perspectiva das Escrituras Sagradas, considerando o plano universal de Deus para a redenção da humanidade. Temos que entender isto, que o fim da obra missionária é colocar em prática o plano universal de Deus para a redenção da humanidade. A teologia bíblica de missões, ela busca compreender como as ações missionárias da igreja estão enraizadas na natureza e no propósito do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Agora vem a pergunta, o que é teologia? É uma perguntinha bastante interessante. O que é teologia? Teologia é o estudo sistemático da religião, de Deus, dos seres divinos e das crenças. É uma ciência que se utiliza do conhecimento científico para compreender a relação entre o ser humano e os fenômenos religiosos. Nós temos que frisar aqui uma coisa que é muito importante. A teologia, ela não me faz um bom pregador, a teologia não faz de mim um homem ungido, mas a teologia, ela é uma ciência, e como tal, nós precisamos entender esses fenômenos religiosos. A teologia, por exemplo, em geral, a teologia geral, ela não vai estudar somente a religião cristã, ela vai estudar todos os fenômenos religiosos. A palavra teologia, ela vem do grego theos, Deus, e logia, ciência. Vamos ver agora a base bíblica e contextual de missões. Há várias coisas que nós podemos ver aqui em relação a missões, a teologia de missões, certo? E aqui vamos ver alguns aspectos. A missão de Deus é revelada nas Escrituras desde o relato da criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o cumprimento final de todas as coisas em Apocalipse. O mundo é visto como o palco de atuação do amor e propósito redentor de Deus. A missão não é apenas uma responsabilidade humana, mas parte do caráter e iniciativa divina. Deus é apresentado como o Senhor universal, cujo amor se estende a todas as etnias e culturas. Então, é uma coisa que nós precisamos entender sobre a missão. Ela não é iniciativa nossa. Se fazer a obra missionária, por exemplo, dependesse de nós, o mundo literalmente estaria perdido, porque é Deus quem dá, quem toma a iniciativa disto.
Noções ou princípios básicos para o estudo de teologia bíblica de missões. Hoje é uma aula introdutória. Nas próximas aulas, nós vamos começar a ver vários aspectos da teologia bíblica de missões. Vamos ver as definições. Vamos falar muito sobre animismo. O que é animismo? Aí vocês podem ver uma figura, uma árvore com rosto, uma paisagem muito bonita, uma moça tocando violão, flores, a água correndo pelos pés da moça. O que quer dizer isso? O animismo é uma religião primitiva que atribui uma alma a todos os fenômenos naturais, presente nos rituais dos povos indígenas. O animismo é aquele tipo de coisa que a pessoa vê Deus ou atribui alma a árvores, a animais, à natureza, esse verdadeiro culto à natureza que realmente os povos indígenas e outros povos primitivos fazem. Inclusive, o animismo está muito presente nos nossos dias. Como isto? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas praticamente elas cultuam os animais. Eu ainda pouco antes de começar esta aula, eu estava vendo um caso de uma moça que eu conheci no Chile. Ela tinha um animal de estimação, um cachorrinho. Ele viveu 17 anos e faleceu. E ela colocou várias fotos do animal, várias coisas, as cinzas do animal, botou perto de uma fotografia. Isto é, de uma forma subjetiva, é animismo. Então, vocês vejam que isto é um defeito da humanidade caída. Então, o animismo é um desses exemplos. Os povos indígenas, eles atribuem à natureza uma alma, às árvores uma alma, às águas uma alma, as religiões, como o candomblé também, eles dizem cultuar a natureza, porque a natureza ela tem vida. Mas não nos esqueçamos que Deus condena com veemência este tipo de prática religiosa. Junto com a idolatria, o animismo, ele é uma afronta a Deus. É o homem adorando a criatura ao invés do Criador. Então, animismo, nós vamos falar muito, não somente neste curso, mas em muitos cursos relacionados ao nosso curso de missões transculturais, vamos encontrar muito, de vez em quando, estaremos falando sobre o animismo. Eu acho que caiu. Vinícius, você está aí? Estou assim, acho que só caiu o pastor Marco. Ah, pensei que eu tinha caído também. Não, Como esperar que ele você está? voltar. Como que você está? Tudo bem, graças a Deus. Está cansado, né, pelo jeito? Sim. Eu eu tô cheio de olheira aqui de tão cansada que eu tô. Eu tô olhando pela tela do celular porque o meu computador ele está desligando. Ah, sim, sim. Pode ser a bateria. Ele está com algum problema. Apareceu mais alguém aí, mas eu não estou conseguindo reconhecer quem é. Eu, Wesley, bem-vindo. Alô, Wesley, tá escutando a gente? Paz, estou sim. Paz do Senhor. Bem-vindo. Amém. Paz. O Boa pastor noite. caiu. Boa noite, Pastor pastor caiu. caiu. Tive com ele no final de semana e ele me fez convite. Eu interessei pelo curso. Sou de Ubá, Minas Gerais. Ah, que bom.
Final de semana ele esteve aqui, juntamente com a Eu sei. esposa, o pastor, pregando Foi, aqui foi. a palavra. Foi também, Vinícius? Não, eu não fui, não. Falei até com ele que antes dele começar a falar aí da galera entrar, que eu não fui nesse por excesso de contingência, né? Mas no próximo a gente está dentro aí, se Deus quiser. Aí sim. Acho que ele tá Vem voltando Eu não aí, sim. ó. pude. Voltando. Tá voltando aí agora ele, ó. Eu estou voltando Já aqui. entrou o sem tech aí. Eu estou Eu não voltando pude aqui. ir também, não. Eu Só, ia, mas também não pude ir, não. só um minutinho aqui, irmãos. Pronto. Vamos tentar aqui. Estamos aí com a Maria Tereza, outros irmãos. Irmãos, então eu vou voltar a compartilhar a tela e nós vamos continuar aqui. Muito bem. Só um minuto, que eu vou tentar. O Wesley tem que fechar o microfone aí, Wesley, agora, depois que a gente termina de falar. Isso. Obrigado aí. Obrigado aí. Bem, já estão vendo a tela aí, né? Então, eu estava falando de contextualização. A contextualização, ela é um conjunto de circunstâncias que se levam em conta os acontecimentos atuais presentes nas culturas, tais como fome, opressão, guerra, suborno, etc. Ou outras situações nas quais o missionário deve responder positivamente, apresentando uma proposta encarnacional do Evangelho do Reino. É o que nós vivemos na atualidade. Tudo isto aqui, algumas coisas, no caso, fome, opressão, guerra, suborno, mas tem outras coisas que fazem parte do que nós estamos vivendo neste presente momento, e como missionários, ele deve, ou nós devemos responder positivamente, apresentando uma proposta encarnacional. O que é isso? De encarnar. A proposta encarnacional do Evangelho do Reino. Por exemplo, diante do problema do Brasil, vamos falar mais precisamente do contexto que nós vivemos. O Brasil, um país corrupto, um país sem justiça, e nós, como representantes do Evangelho do Reino de Deus, o que nós podemos fazer? Alguns dizem, não, eu vou orar, eu vou clamar a Deus. Sim, mas também nós temos que, um exemplo, nós temos que ensinar aos nossos discípulos, aos membros da igreja que nós, por exemplo, lideramos, a eles não serem corruptos. É um exemplo. Então, como nós vamos responder a certas situações? Por exemplo, opressão. Aqui no Brasil, o Brasil é um país extremamente violento. Então, como nós podemos responder a estas coisas? Então, aí nós chamamos a isto contextualização. Choque cultural é o conflito, choque, oposição, luta entre a cultura do missionário com a cultura do povo local. Isto nós vivenciamos há quase 2 meses lá no Chile, na nossa viagem transcultural. Alguns viram como é diferente a vida do chileno, o estilo de vida do chileno em relação à nossa cultura, a nossos costumes. Então, isto chamamos choque cultural. Temos também, e nós, ao longo do curso de missões, vamos encontrar esta palavrinha, cosmovisão. São as lentes pelas quais enxerga-se o mundo ao redor. Por exemplo, o brasileiro, a cosmovisão do brasileiro é muito interessante, porque o brasileiro pensa que o mundo é igual ao Brasil. Essa maravilha, praias, montanhas bonitas, bosques, muitos animais, muita alegria. É a nossa cosmovisão, mas a cosmovisão de outra cultura, de outro povo, é completamente diferente. A nossa realidade é uma, e de outros povos são outras realidades. Isto se chama cosmovisão. Etnia. Tudo isto faz parte não somente do estudo de teologia bíblica de missões, mas da própria missiologia. Etnia
é um termo grego cujo significado é nação, povo. Retrata um grupo de pessoas cuja unidade repousa na estrutura familiar, econômica e social comum, que falam uma mesma língua e possuem uma mesma cultura, costumes, crenças, valores, etc. Em Mateus 28:16, não se restringe apenas à etnia, mas amplia-se em seu conceito, revelando a dimensão sociocultural da vida humana. Lá em Mateus 28, o Senhor Jesus disse: ide, fazei discípulos em todas as nações. A palavra nações, que nós lemos na nossa Bíblia em português, é etnia. É mais do que país. É mais do que uma região. A etnia são aquelas pessoas que têm uma mesma estrutura, uma sociedade comum, uma estrutura social comum, crenças, valores e etc. Isto se chama etnia. Etnocentrismo, olha, vem de etnia. O etnocentrismo é a tendência de um indivíduo para valorizar sua cultura, impondo-a. Costuma-se dizer que, ao arrumar a mala, o missionário leva consigo sua cultura junto, tendo a mesma, mais valor do que a Bíblia. É um grande problema, isso já falamos em outras matérias aqui, que quando vamos para o campo missionário, nós não vamos impor a nossa cultura e tampouco o nosso costume. Então, isso se chama etnocentrismo. É eu achar que a minha cultura é melhor ou até superior a outra cultura. Quando eu estive no Peru, há muitos anos atrás, eu tive sim que me adaptar à cultura daquele país e não levar a minha cultura para o Peru. E chegou um ponto que eu fiquei tão habituado aos costumes, à cultura do Peru, que muitas pessoas pensavam que eu fosse peruano, quando eu não era, dado o fato de eu me esvaziar do meu etnocentrismo, ou eu achar que a minha cultura brasileira era superior ou melhor à cultura peruana. Então, isso se chama etnocentrismo. Igrejas autóctones. Igrejas locais que possuem autonomia administrativa, litúrgica, arquitetônica e andam com suas próprias pernas. São autogovernadas e autossustentadas e autoproclamadoras. Ou seja, é a igreja que está naquele país. Aí usamos este termo, autóctone. Ou seja, por exemplo, a igreja brasileira, ela é autóctone. Ela tem sua própria liturgia, ela tem sua própria maneira de administrar, inclusive a sua arquitetura, seu governo e etc. É outra coisa também muito importante que nós precisamos ver. Eu dou uma pincelada rápida até em algumas matérias que nós já vimos aqui em relação a isto. Por exemplo, quando a gente vai para outro país, a gente não pode achar que a igreja tem que ser igual à nossa igreja que nos enviou. Eu lembro-me, nessa última viagem, eu avisei aos irmãos, a nossa equipe missionária, que havia grandes diferenças até na liturgia, a forma de nós adorarmos, a forma de nós cantarmos louvores ao Senhor. Então, isso tem muito a ver, aliás, com cada cultura. Indigenização diz respeito às culturas tradicionais de uma etnia. Não estou falando somente de indígenas. Isto sim diz respeito às culturas tradicionais de uma etnia. Cada etnia tem a sua cultura tradicional, seus hábitos, seus costumes. Então, por exemplo, quando eu vou para a China, por exemplo, me esvazio da minha cultura, deixo de lado, não abandono, obviamente, mas deixo de lado para aprender, para me adaptar.
também eu posso dizer que eu estou sendo indigenizado. Isso é uma expressão muito usada em antropologia e também sociologia, mas faz parte intrínseca do estudo de missões. Noções de indigenização. Vejamos. Ato ou efeito de indigenizar-se, de tornar-se indígena, não é tornar-se índio, ok? Ou de dar ou tomar características próprias dos povos autóctones de certo lugar ou região. Então, quando este fenômeno acontece, nós chamamos de indigenização. Número 2, temos a chamada transferência de algo para a posse ou para o controle das populações nativas de certo lugar ou região. É um termo próprio do estudo de antropologia, não somente de antropologia missionária, mas da própria antropologia mesmo, tá bom? Apenas umas noções. Continuando aqui, nós vamos encontrar no estudo de teologia bíblica de missões a famosa janela 10-40. Outros chamam 10-40, conhecida também como cinturão da resistência. Estende-se do oeste da África até o leste da Ásia. Assim denominada pela sua localização, partindo de 10 graus acima da linha do Equador. A maioria dos povos não alcançados, por isso que vocês estão vendo esta abreviação aí, PNA, residem neste retângulo imaginário, denominado, janela 1040, além de muçulmanos, hindus, budistas e outras religiões. E aqui vocês podem ver, nesta linha vermelha que aparece aí na nossa transparência ou na nossa diapositiva, onde está a imaginária linha ou janela 1040. É um retângulo muito grande, diga-se de passagem, aonde estão a maioria dos povos não alcançados para o Evangelho. E isto é uma tarefa urgente da igreja na atualidade, alcançar estes povos. Línguas ágrafes. Que são línguas ágrafes? Línguas que não possuem grafia. Vocês já imaginaram isto? Línguas que não possuem grafia. Existem. Por exemplo, no Peru, é falada uma língua chamada Quechua, que ela originalmente não possui grafia, não possui alfabeto, mas a língua é falada. É uma coisa incrível. Então, isto faz parte também de não somente estudar teologia bíblica, mas também a missiologia. MCI é o Movimento de Crescimento da Igreja. Refere-se a uma escola de pensamento missiológico, cujo pai do movimento é o Dr. Donald McGavran, missionário na Índia. Este movimento tem sua origem na Índia e é fruto do contato que McGavran, foi um grande missiólogo, teve com as pesquisas do bispo metodista chamado Wascon Pickett. A partir do estudo desses dois missionários, que foi criado este chamado movimento de crescimento da igreja. Isso se deu muito no final da década de 80, e isto foi muito importante para a obra missionária. Eu não vou me aprofundar muito neste tema, vocês podem procurar, há muitos livros bons sobre o movimento de crescimento da igreja. Eu li um ainda na década de 80, excelente, chamado O Crescimento Contagioso da Igreja. É um deles, inclusive o autor era o Donald McGavran, um livro muito bom, e há muitos livros a respeito. Missionário.
que é um missionário? Missionário, servo do Senhor, enviado para alcançar os não salvos, que se envolve em seu chamado de forma integral e cumpre seu chamado como missionário cultural ou transcultural. Eu acho engraçado que em algumas igrejas coloca o missionário somente como um título. Eu conheço missionários, eu coloco entre aspas, que nunca saíram da sua própria cultura, ou sequer do seu bairro ou da sua cidade, para fazer, sim, um trabalho missionário. O missionário, ele tem um chamado de forma integral e cumpre seu chamado como missionário cultural, ou seja, dentro da sua cultura, ou transcultural. Missão transcultural. Obra missionária desenvolvida além das fronteiras culturais. É quando você atravessa, sai da sua cultura para chegar a outra cultura. Aí nós chamamos missão transcultural. Missão integral é uma palavra muito usada há cerca de 30 anos dentro do estudo de missiologia. Missão integral é o crescimento simultâneo na comunhão, ensino, acréscimo, serviço, discipulado, treinamento, testemunho. Prevê enxergar o homem como um todo, como um ser completo, com necessidades físicas e espirituais. A nossa igreja, por exemplo, ela trabalha desta forma. Nós, que somos membros da Igreja Batista Peniel, que é a mantenedora deste curso de missões transculturais e da missão aqui, a igreja faz, através de vários projetos, este tipo de missão integral, como casa de recuperação para pessoas com problemas de vícios, não é? Trabalhamos com orfanatos, trabalhamos aqui mesmo na Ilha do Governador, com um projeto muito bonito chamado Recomeço, que é levar o evangelho às pessoas menos favorecidas, em outras palavras, moradores de rua, indigentes, pessoas assim. Então, não somente pregamos o evangelho, mas levamos algo além disto, não é? Porque o homem, ele é um ser físico, ele tem necessidades físicas e espirituais. E, graças a Deus, nós temos visto êxito nesses trabalhos que são realizados. Eu conheço uma igreja no Peru que faz um trabalho excelente dentro da missão integral. E várias missões trabalham desta forma. Eu acrescento que fazer missões não é somente obras sociais. Obras sociais, sim, é um dos elementos integrantes da missão. Missão. A palavra missão não se encontra nas Escrituras. Seu conceito se deriva da palavra grega apostelo, cujo significado é enviar, enfatizando o ato redentivo de Deus em Cristo para alcançar os desgraçados pelo pecado. Envolve o conceito encarnacional de Jesus, como em João capítulo 1. Revela a intenção divina contida de Gênesis 1 a Apocalipse 21, na qual descreve a preocupação universal de Deus em conceder a Jesus toda a autoridade no céu e na terra para a execução do plano redentivo de Deus. Isto é apenas um breve resumo do que é missão. Esta palavra, ela abrange muitas coisas. E o mais incrível é que nós não encontramos na Bíblia a palavra missão, a palavra missionário, mas ela é derivada de apostelo. Apostelo significa enviar. Esta palavra nos soa muito familiar à palavra apóstolo. Exatamente. O apóstolo é nada mais, nada menos que um enviado.
com uma missão específica. Eu acrescento aqui que apóstolo não é título. Então, eu vejo que tem muitas pessoas, principalmente nesta era pós-moderna, com este evangelho, com tantas permissividades, com tanta complacência, que é capaz de ter líderes que usurpam o título para até praticamente se tornarem pessoas endeusadas. Mas apóstolo é nada mais, nada menos que enviado, e nada mais. É um enviado. Então, eu poderia me jactar e dizer, eu sou um apóstolo, porque eu sou missionário. Mas, longe de mim, eu querer usurpar um título tão sério como este. Prefiro ser um enviado, um missionário. Então, já temos aqui um pequeno conceito disto. Continuando, nesta ocasião, ainda dentro do que é a missão, Jesus envia seus discípulos que, em seu nome, rompem barreiras geográficas, étnicas, ideológicas, sociais, culturais, religiosas e linguísticas, levando ao mundo o evangelho integral. Todo mundo como campo missionário, cumprindo Gênesis 12, 3, Gálatas 3, 29, reconhecendo como o Pai enviou e como o Filho nos enviou. Em Gênesis 2, 3, é um versículo muito conhecido. Foi Deus falando a Abraão que faria dele uma grande nação e, através dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Então, esta é a função da missão. Se nós resumirmos o que é missão, o resumo está exatamente aí nesse trecho que nós acabamos de ver. Missão urbana. Observem, irmãos, que existem vários tipos de missões. Vamos ver o que é missão urbana. Obra missionária desenvolvida em cidades. Devido à explosão urbana que vem sendo observada atualmente, urge a confecção de métodos e estratégias específicas, visando o alcançar nos grandes centros urbanos, nos parques industriais, shoppings, condomínios, favelas, etc. Missão urbana, aqui está na fotografia, um exemplo do que é missão urbana. Aí vocês veem jovens num sinal de trânsito evangelizando. Sinal de trânsito, aí a faixa de pedestre, vocês podem ver que é uma rua calçada, ou seja, bem típico de um lugar urbanizado. A missão urbana, ela difere de outros tipos de missão. Temos outra missão, que é a missão rural, obra missionária desenvolvida no interior. Embora a TV venha urbanizando o interior do país, ainda hoje necessário se faz entender que o mundo rural tem sua maneira de ser e entender os valores dos grandes centros urbanos, dentro da sua cosmovisão, que abarca lendas, mitos e sincretismos, exigindo uma metodologia distinta dos centros urbanos. E aqui nós vemos uma típica zona rural. É bem diferente de uma cidade grande. Você não encontra asfaltamento, você encontra sítios, fazendas, plantações, criação de gado. É bem diferente da cidade grande. Na cidade grande é tudo mais agitado, na verdade, muda-se muito, mas muito, muito o método de evangelizar numa cidade grande para com uma cidade pequena, uma cidade do interior. E
E nós precisamos ter esta sensibilidade e, por que não dizer, humildade para trabalhar nesses lugares. Eu não posso chegar num lugar que está afastado dos grandes centros urbanos com os mesmos métodos, os mesmos costumes, os mesmos hábitos que eu tenho numa cidade grande. Absolutamente. Eu tenho que entender a cosmovisão daquele povo, como eles pensam, como eles veem as coisas, tem as questões das lendas, dos mitos e sincretismos. Eu me lembro, irmãos, há mais de 40 anos atrás, eu estava no norte do Brasil e eu estava com pessoas que criam, mas, como diz no popular, juravam de pé juntos que uma moça que aparecia com uma gravidez indesejada, ela tinha sido engravidada pelo boto, que é como um golfinho de água doce. E eu vi um caso assim, as pessoas me afirmavam, não, ela foi engravidada pelo boto. Imaginem, ou seja, lenda, mito, sincretismo, ou seja, as misturas religiosas que são muito peculiares, inclusive aqui no Brasil. Então, isto exige uma metodologia completamente diferente do que é usada nos grandes centros urbanos. Vamos encontrar no estudo de teologia bíblica de missões esta palavra, missio Dei. Esta é uma palavra latina que quer dizer missão de Deus. Missão do Trino Deus que só Ele pode fazer, na qual Deus usa também elementos sagrados, no caso, sua igreja, para cumprir seu objetivo. Se nós fazemos um resumo, a igreja é o agente de Deus na terra para o cumprimento da missão. Missio Dei é uma expressão latina que significa missão de Deus ou envio de Deus. É um conceito teológico cristão que se tornou central na compreensão da missão da igreja. Então, é uma expressão, digamos, técnica, certamente nos nossos cultos, nos nossos púlpitos, nas nossas mensagens, nós não vamos usar esta expressão, mas é uma expressão muito característica de missões. Pesquisa de campo. Levantamento feito para se saber as características sociais, culturais, espirituais, políticas, financeiras, geográficas, etc., do local onde há interesse de desenvolver uma ação missionária. Então, quando alguém é enviado a um campo missionário, é bom fazer antes um levantamento daquele lugar para ver todas estas questões aqui mencionadas. A questão social, cultural, espiritual, política, financeira, geográfica, etc. Quando eu fui para o Peru, em 1999, alguns meses antes, como 4 meses antes, eu fiz uma viagem desse tipo, uma viagem de levantamento, porque eu tinha que conhecer o lugar onde eu estaria como missionário. Quando eu terminei o meu trabalho no Peru e eu fui para o Chile, eu fiz a mesma coisa, porque era uma mudança radical. Então, são grandes diferenças. Então, é importante para um missionário fazer isso. Isso não é só de país para país. Isso pode, se você está sendo enviado, se a sua igreja lhe envia para o interior do Brasil, é bom fazer um levantamento, é bom conhecer as características daquele lugar. PNAs, povos não alcançados, ou seja, que não possuem nenhum referencial do evangelho em seu país. Nós temos falado isto bastante. Aqui a gravura mostra alguns desses povos não alcançados.
Aqui temos outros, inclusive com dados estatísticos, melhor dizendo. São povos que não têm absolutamente nada acerca de Bíblia, não tem tradução, não tem missionário, não tem igreja estabelecida, absolutamente nada. Nós chamamos povos não alcançados. Ponto de contato. Quando chegamos a povos não alcançados, ou até povos que já têm alguma noção do Evangelho, o ponto de contato são ganchos, oportunidades que o missionário encontra em uma cultura, facilitando a aplicar as boas novas de Cristo, podendo ser um costume, uma frase, uma divindade. Na Bíblia, lá no livro de Atos, quando Paulo chegou a Atenas, lá no Areópago, ele viu o quê? Vários deuses, vários altares. E ele viu o chamado altar ao Deus desconhecido. Vocês devem lembrar-se disto. Isto foi um ponto de contato que Paulo encontrou, foi a oportunidade para ele poder falar do Evangelho de Jesus Cristo. Este ponto de contato ele pode ser um costume, uma frase, uma divindade e outras coisas. Então, um missionário de verdade, ele vai procurar estudar isto para saber qual é o ponto de contato que vai facilitar a comunicação do Evangelho com aquele povo. Um exemplo clássico é dado pelo apóstolo Paulo no Areópago, Atos 17, de 22 a 23. Aí eu me antecipei, mas do texto já está. Então, é um exemplo disto, o ponto de contato. Outra coisa, supracultura. Diz respeito aos fenômenos da crença e dos comportamentos culturais que têm origem fora da cultura humana, que vem a ser a existência de Deus e seu reino versus o diabo e seu reino. A cultura cristã enfatiza isto aqui tem algumas passagens bíblicas, não as lerei agora por causa do nosso tempo, mas vocês podem fazer isto, vocês já têm este texto com vocês, então vocês podem fazer até uma pesquisa nesses textos bíblicos que aparecem aqui em azul. Portanto, o Evangelho está acima de qualquer cultura, pois é um instrumento do juízo, de juízo e graça divina. Eu abro aqui um parênteses. Quando a gente fala da supracultura, nós vamos encontrar nisto todos os povos, sem distinção. De uma forma ou outra, eles creem no bem e no mal. Os cristãos, o Ocidente em geral, é em Deus e o diabo. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver claramente isto, como é que se dá. Agora, nós nunca podemos, eu quero fazer aqui uma ênfase, dar ênfase a um detalhe que é muito importante. Nenhuma cultura está acima do Evangelho. Nenhuma cultura está acima da Bíblia. Eu vejo, irmãos, que muitas vezes, em muitos lugares, estão colocando a cultura em cima da palavra de Deus. E isto não é evangelho. O evangelho, ele não tem cultura. Eu chamaria até, ele tem sim a cultura do reino de Deus, mas ele jamais poderá estar debaixo de cultura, por melhor que seja.
O evangelho do reino, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é um instrumento de juízo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, depois que morrer, segundo a palavra do Senhor, ele morre e depois disso segue-se o juízo. Mas também o evangelho diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Então, nenhuma cultura, nenhum hábito, nenhuma manifestação cultural pode estar acima do evangelho da graça de Deus. Eu me lembro, no Peru, eu tenho que contar pelos testemunhos que eu vivi. Eu não gosto de falar, eu não posso falar da experiência de outros, mas daquilo que eu vivi. Quando eu cheguei no Peru, por exemplo, as pessoas lá tinham vários costumes, e que esses costumes eram trazidos para dentro da igreja, costumes esses que não traziam nenhuma edificação. Um deles era o atraso. E eles diziam, não, porque a nossa cultura é assim. E eu dizia, não, nenhuma cultura está acima da Bíblia. A Bíblia não está sob nenhuma cultura, ela está sobre todas as culturas. E foi um hábito que eu, ensinando a palavra, mudei. Uma coisa que era comum para alguns povos, e é comum para alguns povos, por exemplo, é mentir. Mentir, mas mentir descaradamente. Crentes que mentiam e diziam, não, mas esse é o nosso costume. Não, jamais. A mentira, ela é um instrumento do diabo. Quantas vidas são destruídas por causa da mentira? Então, não, nenhuma cultura pode estar acima do evangelho da graça de Deus. O evangelho de Deus é uma coisa sublime, uma coisa pura, santa, e jamais estará submisso a nenhuma cultura. Aliás, nós não pregamos cultura, nós pregamos o reino de Deus. Sincretismo. Dentro de vários assuntos que estão ligados ao estudo de teologia bíblica de missões, o sincretismo. O sincretismo é o quê? É algo que promove a tentativa de unificação de diversos valores, práticas e crenças religiosas, como ocorre no catolicismo brasileiro, por exemplo, que abarca religiões africanas. E parece-me, e eu falo isso com muita tristeza, que em alguns segmentos pseudo-evangélicos está havendo esta mistura do cristianismo puro, bíblico, com religiões africanas. Eu não quero entrar muito aqui no mérito da questão, mas nós vemos isto constantemente, irmãos. Está uma coisa assim já absurda. Então, sincretismo é uma tentativa de unificação dos valores. Hoje, se vocês não sabem, existe a chamada teologia negra. A teologia negra, ela é baseada num teólogo africano que, eu não me lembro agora o nome dele, que rejeita toda a teologia que ele chama de teologia dos brancos, a teologia dos povos opressores. Então, ele e outros teólogos dessa chamada teologia negra, eles têm mudado tudo. Inclusive, eles consideram que certos cânticos, hinos, são de cunho racista, como, por exemplo, aquela canção conhecidíssima, inspirada, quando diz alvo mais que a neve. Ele diz que aquilo é uma tentativa de impor o racismo. Então, se for assim, Deus é racista, porque a Bíblia diz que se os nossos pecados forem escuros como a escarlata, eles se tornam mais brancos que a neve. Então, isso está na Bíblia. E, por favor, Deus não é racista. Então, isto é um tipo de sincretismo. Eu conheço um
um rapaz, um homem, na verdade, ele tem a minha idade, estudou comigo no seminário, que ele adotou esse tipo de teologia e hoje, só um momento, tá? Um momentinho para eu poder, eu vou concluir aqui e já passo a palavra para você, tá? Um momentinho. Então, ele adotou essa teologia e hoje ele é um apóstata. E aqui, para terminar essa parte, eu vou já responder aqui as perguntas. Teologia de missões é a metodologia do estudo bíblico a partir do contexto histórico, social, cultural e, faltou aqui, gramatical, na qual objetiva-se estudar missões pelo prisma das Sagradas Escrituras. Sendo assim, na teologia bíblica de missões, busca-se entender a ação missionária de Deus, na qual o Trino Deus utiliza-se de elementos sagrados ou não para resgatar a sua criação. Agora sim, eu interrompo aqui a nossa apresentação, e aí sim, foi a Maria Tereza que nos fez aí, levantou a sua mão. Pois não, Maria Tereza? Pois não. Pode falar, minha irmã. Olá, perdão, pastor, mas é que a configuração não está boa aqui, está estranha. Não se preocupe, pode falar. E aí eu apertei sem querer, me desculpa. Você não... tudo bem. Sim. Então... Não, mas sobre o que você estava falando, achei engraçado que tem amigos missionários, até eu não sei se a igreja ainda, Peniel, está em vínculo com eles, o Rutinei e o Gladson. Vocês têm... Olha, Porque vocês são muitos missionários que a igreja